Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula do módulo 13, tá? De matemática, onde hoje nós vamos falar sobre medidas de temperatura. Então, nós já falamos sobre medidas de massa, medidas de tempo, de comprimento, e hoje é a de temperatura. Inclusive, aqui é a parte 4 já da nossa aula, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Indo aqui para a nossa apostila. Medidas de temperatura. Antes de sair de casa, algumas pessoas consultam a previsão do tempo para saber, por exemplo, se é mais adequado vestir roupas de frio ou de calor e se precisam levar guarda-chuva. Você já consultou a previsão do tempo? Onde? Então, essa é uma resposta pessoal, tá? Mas a gente pode observar previsões do tempo em jornais, em noticiários na televisão, no rádio, na internet, em aplicativos dos nossos celulares, enfim. Vários meios aí para a gente consultar a temperatura. Antes de viajar, Viviane consultou a previsão do tempo para a próxima semana em um site. Veja na imagem abaixo o que ela encontrou. Então, tá lá. Domingo, a máxima vai ser de 33 graus e a mínima de 18, né? Um tempo aí nublado. Segunda-feira vai ter chuva, com máxima de 33, mínima de 19. Na terça vai fazer sol, com máxima de 33, mínima de 19. Quarta-feira, novamente nublado, 34 graus a temperatura máxima e 20 a mínima. Na quinta, vai ter chuva, né? 35 graus a máxima e 21 a mínima. Na sexta também vai ter chuva, com 36 graus a máxima e 22 a mínima. E no sábado também vai ter chuva, né? Sem raios, porque as outras previsões com chuva era com raios, essa não. Então, vai ter 28 graus a máxima e 24 a mínima, tudo bem? Então, vamos lá. Os números na ilustração indicam medidas de que grandeza? Qual unidade de medida foi utilizada para essa grandeza? Então, esses números, né, eles indicam a temperatura prevista para a cidade, para a semana, na cidade de Tico-Tico. E a unidade de medida nesse caso é o graus Celsius, né? Que é essa bolinha com o C aí, que é a unidade de medida que a gente usa. Porque, em geral, as previsões do tempo marcam duas temperaturas para cada dia. Como a temperatura varia durante o dia, é necessário indicar a previsão da temperatura mínima e da temperatura máxima que pode haver no dia. A tabela a seguir indica 4 recordes de temperaturas máximas já registradas no Brasil e a cidade em que isso aconteceu. Então, aqui tem uma tabela, né? Olha o título, as 4 maiores temperaturas já registradas no Brasil. E aí a gente vê a cidade de Bom Jesus do Piauí, que registrou 44,7 graus Celsius. Orleans, em Santa Catarina, que registrou 44,6 graus Celsius. Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com 44,2 graus Celsius. E Petrolina, com 44,1 graus Celsius. E aqui eles perguntam qual é a diferença entre a maior e a menor temperatura apresentada. Então, a maior temperatura foi de Bom Jesus do Piauí, com 44,7, menos a menor, que foi em Petrolina, com 44,1. Então, a gente viu que a diferença foi de 6 décimos de graus Celsius. Pesquise com colegas qual foi a maior temperatura já registrada na cidade em que você viveu. Desculpem, que vocês vivem. Então, pessoal, vocês vão pesquisar a maior temperatura que teve aqui na nossa cidade e colocar aqui, tá bom? Não é uma resposta que a gente vai conseguir registrar em grupos, em duplas. Então, vocês pesquisem. Caso vocês não consigam achar, perguntam para a Pro, que a Pro ajuda vocês na live, tá bom? A temperatura do organismo de uma pessoa saudável é, em geral, de 36,5 graus Celsius, né? 36 graus e meio. Gabriel está com febre. A temperatura corporal dele está com 39 graus Celsius. Quantos graus acima do esperado está a temperatura de Gabriel?
Então, vocês vão fazer 39 menos 36,5, que é a temperatura corporal normal. E a gente vai perceber que a temperatura do Gabriel está 2,5 graus acima do esperado. Para explorar, desafio da rotina. Após estudar medidas de temperatura, João decidiu registrar em uma tabela, com o auxílio de um aplicativo para smartphones, o horário e a temperatura ambiente em alguns momentos do seu dia. Agora, seu objetivo é ajudar João a montar essa tabela usando os adesivos do material complementar 5 e com base nas dicas seguintes. Então, a maior temperatura registrada durante o dia foi a 1 hora. Quando João foi dormir, a temperatura ambiente era 18 graus Celsius. Quando João acordou, fazia 15 graus Celsius. 1 hora depois de acordar, João foi à escola. João tomou banho 3 horas antes de dormir. Quando João chegou da escola, fazia 21 graus Celsius. E tá aqui. Para resolver esse desafio, primeiro colhe os horários em ordem crescente. Na primeira coluna, com base nas dicas, escreva as respostas a lápis das colunas de temperatura e atividade. Quando terminar, confira suas respostas e então colhe os adesivos restantes. Então, pessoal, vocês vão colar aqui, tá? Os adesivos de horários e temperaturas ambientes registrados por João em um dia da semana. Então, vocês vão lá no material complementar 5, a Pro até deixou aqui como exemplo, ó, que vocês têm as figuras, né? A dica que a moça deu lá pra gente no exercício é da gente colocar as atividades, né? O horário em ordem crescente, ou seja, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, que é 9 horas. Então, vocês vão colar primeiro 7 horas, depois 8 horas, depois 1 hora da tarde, depois 6 horas da tarde e, por último, 9 horas da noite. Feito essa primeira coluna, que vocês vão colar aqui, ó, nos horários, aí depois vocês vão colocando aí o de temperatura e o de atividade. Vai ficar mais fácil, tá bom? Recortem bonitinho e colhem. Então, essa foi a atividade que a Pro deixou para vocês hoje. Colhem bonitinho. Não esqueçam, pessoal, primeiro colhem os horários para que depois fique fácil vocês colocarem a temperatura e a atividade. Professora, como que eu vou saber? Tá descrito aqui, ó. A maior temperatura registrada durante o dia foi a 1 hora. Então, vocês vão lá nos adesivos de vocês, tá? Vocês vão ver que a maior temperatura, qual é? Então, vamos lá, vou até fazer esse com vocês para vocês verem. A maior temperatura aqui é a de 27 graus Celsius, que foi a 1 hora. Então, você vai colar ela do lado que tá 1 hora, tudo bem? E assim por diante. E aí, depois fala assim, ó, que quando João foi dormir, a temperatura ambiente era 18 graus Celsius. Então, vocês têm que se atentar para colar aqui, tá bom? Procurem fazer, pessoal, primeiro utilizando o que está pedindo no desafio, tá? Não vão só pelo gabarito, que é o mais fácil. Tentem fazer. Se vocês não quiserem colar por medo de errar, o que vocês fazem? Escrevam como está no gabarito da Pro e depois vocês colhem por cima. Tá joia? Então, essa foi a nossa aula de medidas de temperatura. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, levem para a live que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los. E não esqueça, tá? Que medida de temperatura é em graus Celsius, tá? Essa é a representação, ó. Graus Celsius. Esse C é de Celsius. Tudo bem? Então, um beijão. Até mais. Não se esqueçam, se ficou dúvida, levem para a live. Tá joia? Beijão, pessoal!